fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta sexta-feira, dia 12 de novembro. E agora, como eu prometi para vocês, o nosso bate-papo vai ser com o empresário e cientista político Luiz Felipe Dávila, que é o candidato escolhido pelo Novo à presidência da República. Eu vou chamar você de Felipe ou Luiz? O que é que você prefere? Por favor, Rose. Felipe. Felipe, então, Felipe, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Quem é você? Eu disse que você é um empresário, um cientista político, mas se você tivesse que se apresentar para um eleitor, o que você falaria para ele? Essas qualificações a gente tem que trazer para o mundo real. Eu sou uma pessoa que penso a política brasileira, estou envolvido com a política há muito tempo, né? Já escrevi mais de 10 livros nessa área de política, economia, fiz jornalismo político durante muitos anos na TV Record, Manchete, escrevo no Estado de São Paulo e depois fundei o CLP, o Centro de Liderança Pública, que é uma instituição que forma líderes públicos e ajuda prefeitos e governadores a melhorar a qualidade da gestão pública. O CLP também ajuda a mobilizar a sociedade em torno das reformas importantes do Estado. Ou seja, mostrar por que é importante aprovar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, reforma previdenciária. Então, eu venho atuando na política há muitos anos. E eu, Rosi, fico muito contente porque eu vejo a boa política acontecer em várias cidades e vários estados. Assim, servidor engajado querendo fazer a diferença na vida das pessoas, prefeitos que compram boas brigas políticas para melhorar a qualidade do serviço público, governadores empenhados em melhorar os indicadores e fazer política baseada em dados, em evidências para atrair investimento, melhorar o emprego e a renda dos cidadãos. Então, assim, eu vejo que tem muito bom exemplo nas cidades e nos municípios. E as cidades e os municípios é que precisam mudar Brasília, porque em Brasília fica essa briga ideológica, partidária, que não leva o Brasil a lugar algum. Pelo contrário, agrava a crise econômica. O Brasil está há 10 anos estagnado economicamente, criou um recorde de desemprego, mais de 15 milhões de brasileiros hoje não têm emprego e aumentou a miséria. 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Portanto, esse negócio de ficar radicalizando a política em Brasília, debatendo, desvia as pessoas dos reais problemas, enquanto os estados e os municípios estão enfrentando os reais problemas. Eu tenho a impressão, eu assim, vivendo a realidade do município e do estado, eu tenho a impressão que o que você vê em Brasília tem se repetido também nas cidades. Esse antagonismo, esse desamparo do eleitor, essa desilusão do eleitor. E quando nós temos a desilusão e o desamparo do eleitor, a tendência dele é se apegar num populismo, seja ele de direita ou de esquerda, que é o que nós vivemos no Brasil. E quanto mais nós tivermos as brigas e esse antagonismo, faz com que esses populistas consigam votos. Como quebrar esse círculo vicioso? Bom, primeiro, né, Rose, as pessoas já entenderam que esse populismo só trouxe mais miséria, desemprego e baixo crescimento. Ao passo que os governantes focados em políticas de resultado faz o contrário. Veja o estado de São Paulo, a gente está aqui falando em Campinas. O estado de São Paulo cresceu 5%, enquanto o Brasil cresceu 0%. O estado de São Paulo está investindo em infraestrutura, enquanto o Brasil não investe nada. Então, assim, mostra que os governos locais, e não é só o governo estadual, os governos municipais, que vem tendo de bons exemplos em próprio Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, ou seja, mostra um Brasil dinâmico, pujante, atraindo negócio, atraindo jovens para estudar, empreender. Então esse é o Brasil que funciona. O Brasil que não funciona é esse Brasil de Brasília e desse radicalismo, desse populismo. Eu acho que caiu a ficha das pessoas que o populismo não traz solução para os reais problemas e que nós vamos ter que eleger governantes focados em como resolver os reais problemas das pessoas. E os principais problemas hoje, como você sabe, é renda, emprego e crescimento econômico. Isso. O que você está me dizendo e dizendo para os nossos ouvintes que o problema hoje, na verdade, ele seria resolvido pela gestão. O que nós precisamos é de gestores
políticos gestores, é isso? Nós precisamos de gestores, mas também de pessoas que honram a política, porque só a gestão não resolve. Precisa ter gestão e articulação política para aprovar as medidas, porque senão é o que nós vimos no Congresso Nacional. Quem vence todas as batalhas no Congresso Nacional? O corporativismo, aqueles que criam feudos de privilégios, aqueles que criam benefícios para algumas categorias em detrimento da população. Então precisa ter habilidade da articulação política. Um dos grandes problemas do governo federal é incompetência na articulação política. E essa incompetência se reflete no aumento das vitórias do corporativismo no Congresso em detrimento do bem-estar da população. Edson. Sim, Felipe, bom dia. Eu li uma entrevista recente sua no jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, e pensei em uma frase interessante lá, onde você disse para o jornal, se você não disse, você pode dizer que não disse, mas que você acredita, aposta na privatização e que a parceria público-privada é que vai ajudar o Brasil a encontrar soluções inovadoras. É por aí, Felipe? Com certeza, né, Edson? Você veja o seguinte... As estradas de São Paulo, por que funciona? Parceria público-privada. Enquanto era do governo, era tudo esburacado. Na saúde, são as OSs que ajudam a melhorar a qualidade da saúde. O próprio ensino agora está tendo muitas parcerias público-privadas. Ou seja, o Estado não tem o monopólio das soluções dos problemas. Aliás, para resolver os problemas, nós precisamos ouvir as pessoas, envolver o terceiro setor, envolver o setor privado, precisa envolver a sociedade para buscar respostas para os problemas. Não é em gabinete de governo que você vai encontrar as melhores soluções. E o que aconteceu, né, se você viu muito bem na pandemia, como foi essa articulação da sociedade civil, dos empresários com o governo local, principalmente estados e municípios, que fez alimentos chegar à população, que fez os empresários atuarem e que usou, sim, da inteligência e da logística do Estado para que esses alimentos chegassem às pessoas mais necessitadas. Então, nós vamos ter que trabalhar mais em conjunto, governo, sociedade e iniciativa privada para resolver os grandes problemas do Brasil. O Felipe, você também é cientista político, né? Como cientista político, a sua candidatura tem que decolar até quando? Não, a candidatura vai decolar no começo do próximo ano. Nós vamos estar escutando as pessoas. E eu acho que ela vai decolar, Edson, na hora que nós começarmos a debater propostas. Eu dizia que essa união da terceira via tende a acontecer em torno de propostas e não de pessoas. Aliás, o Brasil, toda vez que fez união em torno de pessoas e ignorou as propostas, só aumentou o buraco e a péssima situação que o Brasil se encontra. Então, nós temos que discutir propostas reais para resolver os problemas. E aí depende que todos esses candidatos à terceira via apresentem essas propostas para que nós possamos debater e aí sim ajudar o eleitor a escolher melhor o candidato que representa propostas e não apenas pessoas. Agora, Felipe, você mesmo falou do desemprego, do aumento da fome, e nós vimos um presidente sendo eleito apresentando um ministro, né, que era o posto Ipiranga em vida, que resolveria de forma mágica todos os problemas da economia. A última eleição, a corrupção, ela esteve ali como protagonista desse debate. Acho que o ano que vem a economia será uma protagonista muito importante por conta de toda essa crise que nós estamos vivendo no Brasil. E você disse que os candidatos precisam apresentar propostas para o país. Se você estivesse num debate, quais eram as propostas de forma geral que você apresentaria para o eleitor na solução de problemas? Aumento da inflação, questão do preço do petróleo, essa questão econômica mesmo, onde você buscaria soluções para poder gerar empregos? Quais seriam as suas propostas na área econômica? Eu sei que você ainda é pré-candidato, que o programa está sendo formatado, mas eu imagino que como candidato você já tem algumas ideias. E como você mesmo disse, você foi comentarista político por muitos anos, conviveu e convive com a política na sua casa, que depois eu quero que você comente a história do teu irmão ser do PSL, o Frederico Ávila. Você é primo da Manuela Dávila, que é do PCdoB, e é uma mistura a tua família, né, filho? Então, mas você vai primeiro falar da economia, depois dessa história da tua família. Não, vamos lá. Bom, a questão da economia
é justamente isso que nós estamos conversando aqui. Nós precisamos abrir a economia brasileira, nós precisamos aumentar a competitividade, a produtividade, nós precisamos privatizar essas estatais todas. É um absurdo o que isso tem de dinheiro. O Brasil gasta hoje só de privilégio, de benefício setorial, 330 bilhões de reais por ano. Um absurdo total. E isso não melhorou a vida das pessoas, não diminuiu a desigualdade social e não gerou emprego. Então, o nosso programa vai ser o programa que funcionou, Rose, em todos os países do mundo. É abrir a economia, fazer com que o Brasil se insira no comércio internacional, que diminua, corte privilégios, que privatize empresas e que faça com que a iniciativa privada e o Estado, juntos, um regulamenta a atividade e o outro investe. Veja só um exemplo importante. Investimento em saneamento básico. Acabamos de aprovar o marco regulatório do saneamento. Pode trazer 700 bilhões de reais para o Brasil. Imagina o que é importante isso para gerar emprego, gerar renda nas cidades e resolver um problema social gigantesco, que é a falta de água tratada e esgoto tratado para a população. Inclusive vai reduzir o custo de investimento na saúde, porque nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas veja só, por que esse dinheiro não vem? Porque ninguém acredita no Brasil. Essa instabilidade das regras, essa instabilidade política e econômica está afugentando o investidor. Então, o primeiro passo, além dessas propostas econômicas, é resgatar a confiança no país. E para isso, nós precisamos cumprir as regras, não ficar mudando a regra do jogo a cada medida por medida casuística para beneficiar um partido ou uma eleição. Não é assim que nós vamos conquistar a confiança das pessoas. Eu quero construir um Brasil para os empreendedores, para aqueles que querem criar seus negócios, que querem trabalhar, e nós temos de tirar esse Estado pesado que faz com que cada um de nós brasileiros pague, em média, 50% de imposto em todos os produtos que nós compramos. Um verdadeiro absurdo para sustentar uma máquina do Estado ineficiente que presta serviço de péssima qualidade para a população. Então, não caiam mais no conto do vigário, achando que o Estado vai resolver. O Estado não gera emprego. O que o Estado tem que fazer é criar as condições para a iniciativa privada gerar emprego. E não adianta falar o governo que vai... O governo não pode prometer geração de emprego. Quem gera emprego é a sociedade. E a sociedade só vai gerar emprego quando tiver investimento. E investimento só vai ter quando tiver confiança. E não haverá confiança enquanto tivermos essa polarização, esse radicalismo do populismo de esquerda e de direita. Uma visão liberal, ela coloca o Estado menos Estado, né? Que é isso que você acabou de falar, que o Estado ele teria só esse papel de ser o indutor de desenvolvimento, e seria mais ou menos aquele personagem que estaria ali promovendo o desenvolvimento econômico, mas que o privado tem um papel muito importante. Como que você vê essa questão social? Porque se eu estou com uma fome imensa no nosso país e um desemprego imenso, o Estado precisa socorrer. Como você vê esses problemas sociais e qual seria o teu direcionamento em relação a essas bolsa isso, bolsa aquilo? Com certeza, Rose. O problema social é urgente. A gente tem que socorrer as pessoas que estão passando fome e dificuldade, não há dúvida. Mas o que nós temos de fazer é uma discussão aberta no orçamento da nação todo ano para entender como é que a gente aloca esse dinheiro. É o que eu acabei de dizer. Nós gastamos 330 bilhões de reais com benefícios setoriais. Isso precisa ser discutido no orçamento. É assim, então nós vamos cortar benefício de um determinado setor para pagar o auxílio emergencial, para aumentar o Bolsa Família? Então, essa é a discussão que nós temos. No Brasil não falta dinheiro. O que há é que o dinheiro é mal gasto. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Zona Franca de Manaus consome 54 bilhões de reais por ano. Essa é a melhor maneira de gastar dinheiro ou vamos dar 54 bilhões de reais para salvar as pessoas da extrema pobreza no momento, como é o caso do auxílio emergencial ou do aumento do Bolsa Família? Essa é uma discussão que nós temos de ter com a sociedade. O que não dá é para essa discussão ser fechada a quatro paredes e ninguém sabe nada e depois dizer que não tem dinheiro. Dinheiro tem. Nós temos que saber quais são as prioridades. E um dos problemas desse governo é que as prioridades não são claras. Aliás, elas são claras. Elas só defendem o corporativismo em detrimento da população. O Felipe, eu tenho uma pergunta para você, mas eu queria que você respondesse a outra questão da Rose, que é a questão da família. Bom, Edson,
Eu digo que a minha família é como todas as famílias brasileiras, estão divididas por causa dessa polarização do país. Toda família agora não dá mais para conversar de política na hora do almoço. Eles tiram você do WhatsApp, não? Porque não tem WhatsApp, não dá mais, porque a família também foi intoxicada por esse radicalismo. Mas eu digo uma coisa importante. Nós, como cidadãos, temos de começar a restabelecer o diálogo nas nossas casas, com as nossas famílias, porque para restabelecer o diálogo, a tolerância, a confiança no Brasil, nós temos de começar com o bom exemplo de casa. E eu já venho fazendo isso, inclusive, no meu partido, no Partido Novo, que também tinha disputas, e esses últimos 3, 4 semanas eu venho conversando com todo mundo, pacificando o partido, ajudando a restabelecer o diálogo. E é incrível quando você tem essa disposição para ouvir o outro, como que esse diálogo começa a renascer. É muito legal ver isso. E eu acho que a gente vai ter que fazer isso nos partidos, nas empresas e nas famílias, para que nós possamos ter uma eleição mais serena. Aliás, o que o brasileiro mais quer hoje é alguém para pacificar o país, para restabelecer o entendimento e o diálogo. O Brasil não quer mais essa polarização. Aliás, essa polarização, se permanecer, o Brasil vai continuar dividido. E um Brasil dividido é um Brasil que vai agravar os problemas existentes, como a miséria, como o desemprego e a desigualdade social. Tem gente que na festa de Réveillon, o Felipe, no final de ano, vai pedir carteirinha de vacinação para os cunhados. Quem tiver, participa. Quem não tiver, fica fora. Mas, o Felipe, você tá num stand de tiro, você tem uma bala só e eu vou te dar 4 alvos. Economia, saúde, meio ambiente e moradia. Você atira no qual? Não, economia, não há dúvida. Porque se não tivermos crescimento econômico, não tem dinheiro para resolver nenhum dos outros 3 problemas que você colocou. Nós precisamos ter dinheiro. Para dinheiro, a economia precisa crescer. Para crescer, nós precisamos resgatar a confiança. E para resgatar a confiança é o que vai atrair investimento, renda e emprego. Então, assim, sem emprego, sem investimento, sem aumento de renda, não tem dinheiro para fazer o resto. Então, assim, esse é o problema número 1 que nós temos de atacar. Agora, você sabe que, enquanto você falava da economia, da falta de confiança de investidores, uma questão que eu sempre ouço os empresários falarem, que é a questão da reforma tributária, que a gente não vê acontecendo no Brasil, porque o Centrão hoje manda no nosso país, a gente não tem um presidente que manda, é o Centrão que manda. Mas uma questão muito premente para o brasileiro e que tem crescido nos últimos anos é a questão da mobilidade urbana, né, desse transporte público precário, mas o fato do Brasil ter investido só no rodoviário e o ferroviário ter sido esquecido, e aí o que os fazendeiros falam é o seguinte: olha, a gente tem tudo dentro da porta da porteira para dentro da fazenda, tudo acontece, a gente resolve o problema. O problema é quando essa carga sai da porteira para fora e nós temos que exportar, nós temos estradas ruins. Como que você vê essa questão da infraestrutura no nosso país para poder garantir que esse investidor que está lá fora, você precisa oferecer água, você precisa oferecer condições de viário, você precisa oferecer um imposto adequado. E no Brasil é tudo muito nebuloso. Como que você vê isso? Bom, mais uma vez voltando aqui, o Estado não tem dinheiro e não tem competência para fazer essas coisas. Por isso que nós temos de ter parceria com o setor privado. Olha só, o marco do saneamento básico. Quem é que vai fazer esse investimento? É o setor privado. A parte da ferrovia, acabamos de aprovar um novo marco das ferrovias. Quem é que está fazendo investimento? O setor privado. O governo não tem dinheiro. Então, nós precisamos trazer o setor privado para dentro. Agora nós vamos fazer uma ferrovia gigantesca para escoar toda a safra do centro-oeste via norte, né? Então vai ter uma das grandes ferrovias brasileiras. E nós precisamos aumentar, sim, o investimento em ferrovia. Mas, assim, não dá para um presidente prometer que o governo vai fazer. Se ele falar isso, ele está mentindo, porque não tem dinheiro. Então, a parceria público-privada é a solução. As concessões, privatização, o que seja. E outra, e não adianta engessar um único modelo. Eu acredito que nós temos de descentralizar o poder, tirar o poder de Brasília e devolver mais poder para estados e municípios. E aí cada um vai fazer alguma coisa. No saneamento já está acontecendo isso. Um está fazendo via concessão, o outro estado preferiu parceria público-privada, o outro preferiu privatização. Vamos deixar os estados e municípios usar a criatividade para entender qual é o melhor modelo, para depois nós entendermos qual é aquele que teve mais sucesso. Mas você tem toda a razão. A questão da infraestrutura é vital investir, porque isso é uma das coisas que o Brasil perdeu competitividade internacional ultimamente, é o custo nosso
por causa de uma infraestrutura debilitada que o Brasil não investe há muitos anos, porque o Estado não tem dinheiro e o investidor privado não sente tanta segurança porque mudam o marco regulatório toda hora. Você imagina o seguinte, Rose, olha só, imagina se eu sou um investidor, quero investir numa concessão de estrada. Aí eu vejo o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, encampar a linha amarela. Como é que eu vou investir? Eu falo, imagina, esse governo é louco. A justiça devia imediatamente dar ganho de causa e devolver ao concessionário o direito que ela tem por contrato de usar os seus recursos para administrar aquele ponto. Mas não, o governo encampa e a justiça está há mais de um ano para dar ganho de causa, para decidir. Isso é um absurdo total. A gente não pode. Como é que nós vamos dar segurança? Eu vou investir em energia renovável no Brasil. O que vai acontecer? Aí amanhã a ANEEL dá uma resolução que cancela o contrato, o que nós combinamos. Então, assim, isso é que eu digo que é segurança jurídica. Essa segurança jurídica de respeitar contrato, de garantir previsibilidade no cumprimento das leis, é vital para atrairmos investimento para a infraestrutura no Brasil. Felipe, para a gente terminar a nossa entrevista, porque você tem horário, acho que terça-feira saiu uma pesquisa do Instituto Quest, eu acho que é o nome do instituto, mostrou lá o Lula com mais de 40%. O segundo lugar era que a gente está falando do eleitor, nem Lula, nem Bolsonaro, com 25%, e o Bolsonaro em terceiro ali, acho que com 21% ou 22%. Nós temos vários nomes da terceira via. Nós temos você, nós temos o Moro, que acabou se filiando essa semana no Podemos. Nós temos o candidato do PSDB, que vai ser resolvido no próximo dia 21, entre o Dória e o governador do Rio Grande do Sul, o Leite, Eduardo Leite, e outros nomes. Temos Ciro Gomes e tal. Esse eleitor, ele precisa ter um nome. Só que com tanta pulverização de candidaturas, você acha que vai ter aí um afunilamento das candidaturas para oferecer para esse eleitor, que não é nem Lula e nem Bolsonaro, ter uma opção no Brasil? Ou esse monte de candidatura vai acabar se sustentando? Obviamente vai ter uma redução, claro, mas isso vai acabar não permitindo que esse eleitor tenha, de fato, uma candidatura consolidada. E como você se enxerga no meio desse monte de candidaturas da terceira via? Bom, Rose, a minha recomendação para os eleitores não olhem para as pessoas nesse momento. Olhem, evidentemente, para o histórico de cada um, mas olhem para as propostas. Vamos debater propostas, porque é justamente essa reunião das melhores propostas que vai fazer que um desses candidatos da terceira via vai começar a despontar em relação aos outros. E essa união da terceira via, ao meu ver, vai ocorrer, mas ela vai ocorrer em maio, junho do próximo ano. Então, não adianta ter pressa. Portanto, aproveite esse momento para se informar melhor, para conhecer as propostas dos candidatos, para ver se há coerência e se também essas propostas são verdadeiras, se elas são realistas. Porque, como eu falei, se alguém sair aqui prometendo que vai ter dinheiro público para fazer obra de infraestrutura, a pessoa está mentindo. Então, é bom você também testar as propostas dos candidatos para ver quão realistas elas são e se elas realmente resolvem os problemas das pessoas. Então, vamos olhar agora para as propostas. Quando chegar lá em abril, maio do próximo ano, a gente começa a combinar propostas com pessoas. E isso é que vai fazer essa candidatura da terceira via se tornar viável. Todos nós na terceira via temos espírito público e sabemos que a terceira via só vai eleger o próximo presidente da República se não se fragmentar. E nós temos de acabar com esse radicalismo de direita e de esquerda, e a única forma é termos um único candidato da terceira via. Então, todos nós estamos imbuídos desse espírito público. Tá certo, Felipe. Só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Ele precisa sair, vai bem rapidinho. Rapidinho. Ele precisa ir embora. O Felipe, a gente tem a primeira via, né, o Bolsonaro, segunda via Lula, não necessariamente nessa ordem, mas agora eu vejo uma terceira via onde está todo mundo no mesmo pacote. E a gente estava discutindo aqui com a Rose problemas na Câmara de Campinas, problemas na Câmara de São Paulo. Colocar todo mundo da terceira via num container, será que vai dar certo, Felipe? Não, vai dar certo, porque nós sabemos, Edson, que não tem chance de quebrar a polarização se formos fragmentados. As pesquisas mostram isso claramente. Se formos fragmentados, se tiver 4, 5 candidaturas no centro, vai dar Lula e Bolsonaro no segundo turno, o que será um desastre para o Brasil.
é a perpetuação da miséria, da desigualdade, do baixo crescimento e da sociedade dividida. Ou seja, os nossos almoços de família vão continuar com essas brigas que poluíram as nossas relações, as nossas amizades ao longo desses anos. Felipe, muito obrigada pela entrevista, boa sorte para você na construção da sua candidatura, que o Novo possa conseguir trazer uma contribuição para o nosso país e que você consiga aí, como o Edson colocou, entrar num container e não sair ferido. Boa sorte para você e obrigada. Muito obrigado, Rose, obrigado, Edson, a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, é isso, né, Edson? É preparar